Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Solar. É um dos assuntos preferidos, tá? O Sistema Solar ele é localizado na Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia. Então, essa galáxia ela vai ter vários sistemas, tá bom? Vai ter várias estrelas. E a nossa estrela, né, que é o nosso Sol, vai completar o nosso Sistema Solar. O nosso Sistema Solar, ele tem cerca de 4,7 bilhões de anos. O nosso Sistema Solar, ele é composto por planetas, planetas anões, satélites, meteoros, asteroides, entre outros. Assim também como a nossa estrela, né, central, que é o Sol. A origem do nosso Sistema Solar, ela ainda é desconhecida, mas existem várias teorias. Uma das teorias mais aceitas foi a teoria formulada pelo René Descartes. Essa teoria ela fala sobre a nebulosa solar. Então ela fala que havia partículas e essas partículas se agitaram e houve um grande colapso, houve uma grande explosão. E ali onde houve uma grande explosão, nós vamos ter ali nossa estrela que é o Sol, tá? E foram formadas várias órbitas ao redor do Sol. Órbitas são aquelas linhas imaginárias onde os planetas ficam rodeando ali o Sol. Então, formou várias órbitas e por conta daquela explosão, tinha várias poeiras, né, de vários materiais ali espalhados. Então, essas poeiras de cada órbita foram se juntando e foram se acumulando, formando ali os planetas, tá? Então, nós temos também a gravidade, que acaba ajudando. Então, a gravidade, né, a lei da atração que vai atrair, né, então aquela partícula maior ela vai atrair aquela partícula menor. Então, por conta da gravidade, todas as partículas que tinham na órbita foram se juntando e formando o planeta, tá? Então, nós temos aí todos os planetas, cada um na sua órbita, né, que foram formados. O nosso Sistema Solar, eles são formados por 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E são formados também por 5 planetas anões, né? Então, desses 5 planetas anões, nós vamos ter ali Ceres, Plutão, que já era considerado um planeta, mas por ele ter as mesmas características dos planetas anões, ele foi depois denominado como um planeta anão, tá? O Plutão. Então, até 2006 eram considerados 9 planetas no nosso Sistema Solar. E em 2006 ele foi retirado aí dessa lista de planetas e passou a ser um planeta anão. Tem o Eris também, que é outro planeta anão, tá bom? Então, nós temos aí 8 planetas e 5 planetas anões. Junto com os planetas, no nosso Sistema Solar tem vários asteroides. Então, esses asteroides, eles não têm tamanho suficiente para ser um planeta ou um planeta anão, tá bom? Praticamente todos aqui no nosso Sistema Solar estão ali no cinturão de asteroides, que é uma órbita ali que se formou ali entre Marte e Júpiter, tá? Então, formou uma órbita ali de asteroides, mas a maioria, tem mais de 3.000 asteroides catalogados lá nesse cinturão, tá bom? Então, esses asteroides, eles estão ali por conta da gravidade, tá bom? Estão numa órbita ali, nesse cinturão aí dos asteroides, e eles apresentam movimentos próprios, tá? Tem uns que estão girando mais rápido, outros mais devagar, assim como os planetas, que eu vou falar para vocês sobre cada um deles. No nosso Sistema Solar, tem também os cometas. Então, os cometas, eles vão sendo formados ali também por aquele núcleozinho, ele é formado por gelo, tá bom? E ele vai ter também um material mais rochoso no seu núcleo, tá? Então, o cometa, ele tem uma forma mais irregular, ele não é redondinho, e ele tem a sua órbita elíptica, e essa órbita, ela pode passar bem longe do Sol, ou então ele pode vir um pouco mais perto do Sol. Quando ele está bem longe, ele enche de gelo, e no momento em que ele vai chegando mais próximo do Sol, ele vai perdendo esse gelo. Mas antes dele perder totalmente, ele vai novamente para longe e enche de gelo novamente. Então, ele fica nisso, tá? Enchendo de gelo e perdendo gelo, enchendo de gelo e perdendo gelo.
São os cometas. Quando se tem um corpo celeste solto, por algum motivo, pode ser parte de um cometa, por algum motivo, tem algum corpo celeste solto, tá? No nosso universo, nós chamamos de meteoro, tá? Quando esses meteoros, quando eles entram aqui na nossa atmosfera, normalmente ele já se desfaz, né? Lembra aquelas camadas da atmosfera? Então, normalmente ele vai se desfazendo por lá mesmo, pelas camadas da atmosfera, antes de alcançar o solo. Então, ele vai passando ali pelas camadas da atmosfera e dificilmente eles chegam no solo. Quando eles chegam no solo, eles são chamados de meteoritos. Quando nós conseguimos enxergar o meteoro caindo aqui na nossa atmosfera, nós chamamos de estrela cadente. Você já viu uma estrela cadente? Então, se já você estava vendo o meteoro, que provavelmente ele se desfez, tá? Ali na nossa atmosfera, tá bom? Mas quando a gente consegue enxergar, porque quando ele passa pelas camadas, vai formando ali uns feixes de luz, tá? Então, nós chamamos ali de estrela cadente. O nosso sistema solar tem 8 planetas. Então, desses 8 planetas, 4 planetas são rochosos, são formados por rochas, e 4 planetas são gasosos, tá? Então, a maior parte da sua composição é formada por gás. Então, os 4 primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são rochosos. E os outros 4 planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são gasosos. Então, vamos começar falando do primeiro planeta, Mercúrio. Então, Mercúrio é o planeta que está mais próximo do Sol, tá bom? O dia dele, ou seja, a rotação que ele faz em torno do seu próprio eixo, tá? Quando ele faz essa rotação em torno do seu próprio eixo, ele dura cerca de 59 dias terrestres, ou seja, pra gente, né? Ele dura 59 dias para ele conseguir fazer a rotação em volta do seu próprio eixo. E o seu ano, ou seja, o movimento ali de translação, esse movimento que ele faz em torno do Sol, dura cerca de 80 dias terrestres, tá bom? O seu núcleo, ele é feito de ferro. Aliás, tem muito ferro, né? Rico em ferro, tá bom? Lá não tem a atmosfera fechada, aliás. Desses 8 planetas que eu vou falar pra vocês, apenas a Terra vai ter uma atmosfera, né? Fechadinha. Mas lá possui alguns gases, sim. Possui, por exemplo, o hélio, vai ter gás de hidrogênio. Por estar próximo do Sol, a sua temperatura ele pode chegar até 430 graus Celsius por dia, tá bom? E ele é um astro brilhante que a gente consegue enxergar, dependendo aí da época do ano, nós conseguimos enxergar Mercúrio aqui da Terra. Você vai ver ele como se fosse uma estrela, mas é um planeta. Vênus é um planeta que eu acho interessantíssimo. Primeiro porque ele é super brilhoso. Então você consegue, maior parte do ano, você consegue enxergar Vênus aqui da Terra, tá? Muitas vezes ele tá próximo ali da Lua. Então quando a gente enxerga ali a Lua e vê uma estrela bem brilhante próximo da Lua, provavelmente é Vênus, tá bom? O dia dele dura cerca de 243 dias terrestres, ou seja, ele se move muito lentamente, tá? Então, para ele conseguir fazer essa rotação em torno do eixo, muito lentamente, o dia dele vai durar 243 dias. E para ele fazer a volta em torno do Sol, professora, leva cerca de 225 dias, ou seja, o dia dele é maior do que o ano. Interessante, não é? Outro fato interessante, você sabia que Vênus, ele é o único que gira ao contrário dos outros planetas? Isso mesmo, todos giram no mesmo sentido, na mesma rotação, e Vênus é o único que gira ao contrário. Existem teorias que falam que esse motivo é porque Vênus já foi atacado por algum cometa que caiu nele, algum asteroide que caiu nele, que conseguiu fazer ele mudar essa rotação. Outro motivo também para acreditar nisso é porque Vênus não tem nenhuma lua, não tem nenhum anel, né, nenhum satélite próximo a ele.
não tem nenhum anel, não tem nada. Então, isso pode implicar que Vênus já foi de alguma forma atacado aí por um asteroide, tá bom? Atacado que eu falo é quando é chocado, na verdade, né? Houve um choque ali no asteroide ali em Vênus. São teorias, tá bom? Mas ele é o único que gira ao contrário. Você sabia também, outra curiosidade, eu vou trazer um monte de curiosidade para vocês. Você sabia também que Vênus é o planeta mais quente dos nossos 8 planetas do Sistema Solar? Professora, mas Mercúrio não é o primeiro planeta? Mercúrio não está próximo do Sol? Sim, Mercúrio está próximo do Sol, mas quem é mais quente é Vênus. Sabe por quê? Porque ela é rica em gás carbônico, e gás carbônico consegue segurar o calor, tá? Então, por conta disso, ele segura mais calor do que o Mercúrio, que está lá do ladinho do Sol. Então, Vênus pode chegar até a 460 graus Celsius, tá bom? Até a Rússia uma vez já mandou um equipamento para lá, né, para poder, com câmera, para poder vistoriar, mas não durou nada, nem 15 minutos de tão quente que é lá, até metal, tudo derrete. Nós já conhecemos muito sobre a Terra, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é uma curiosidade. Você sabia que o dia não dura exatamente 24 horas, igual nós contamos aqui no nosso relógio? Isso mesmo. Para a Terra dar a volta no seu eixo, tá? Fazer esse 360 graus, leva cerca de 23 horas e 56 minutos, tá bom? Mas arredondamos para 24 horas. Mas o tempo correto para a Terra dar a volta em torno de si mesmo são 23 horas e 56 minutos. E o ano, né, vai durar ali 365 dias, com exceção do ano bissexto. Professora, por quê? Justamente por conta dessas variações aí que tem da Terra com o seu eixo, tá bom? Então a atmosfera vai ter muito nitrogênio, vai ter muito oxigênio, vai ter gás carbônico também, tá? A temperatura média, ela fica ali em torno de 14 graus Celsius. Se você for contar a temperatura média do planeta inteiro, tá bom? 14 graus Celsius. E nós temos um satélite natural, que é a nossa Lua. Marte é um planeta que ele tem umas características muito próximas da Terra, tá? Com exceção da atmosfera, que lá não vai existir. Então, Marte, lá o dia também vai durar mais ou menos 24 horas. Por Marte estar mais distante do Sol do que a Terra, então o ano dura mais. Então, quanto mais distante, nós vamos ver que o ano vai durar muito mais. Então, para Marte fazer a volta completa ali em torno do Sol, leva cerca de 687 dias, tá bom? Justamente pelo fato dele estar um pouquinho mais distante. O clima lá é também um pouco parecido, né, com o da Terra. Fora que lá não tem atmosfera para poder segurar esse calor mais estável, tá bom? Então, lá pode chegar até a temperatura de menos 76 graus, bem frio, né? Até menos 10 graus Celsius, tá bom? Então, lá é bem frio pra gente, se fosse manter, mas justamente porque lá não tem atmosfera para segurar esse calor do Sol, tá bom? Lá vai ter gás carbônico, nitrogênio também. Tem alguns vestígios de oxigênio, tá? Lá também em Marte. E lá tem diversos vulcões inativos. Então, esses foram os planetas rochosos, né? Formado por rochas. Agora nós vamos falar dos planetas gasosos, que a maior parte da sua composição é formada por gás. Começando pelo maior planeta do nosso sistema solar, que é Júpiter. Então, Júpiter, ele é o maior planeta do nosso sistema solar. Ele tem muitos anéis, tá? Em volta, apesar das figuras, a maioria não mostrar os anéis. Ele tem vários anéis. E ele tem muitos satélites naturais. Lá em Júpiter, vai ter mais de 74 satélites naturais, tá bom? É como se você olhasse para o céu e visse um monte de lua. Então, lá vai ter, acho que são 79, se eu não me engano, a última contagem. Mas toda vez que tem uma inspeção, né, essas naves que são próprias para poder fazer a filmagem,
acaba catalogando mais um. A última vez que eu observei, estava catalogado 79 satélites em Júpiter, tá bom? Curiosidade, você sabia que tem uma tempestade acontecendo em Júpiter? Isso mesmo, aquela manchinha vermelha que nós vimos em Júpiter é uma tempestade acontecendo. Provavelmente você já sabia disso. Agora o que você não sabe é que essa tempestade ela está diminuindo. Isso mesmo, cada vez que o tempo vai passando, que vão vindo imagens de Júpiter, vê que essa tempestade ela está menor, ou seja, essa tempestade está diminuindo, tá bom? Em 1831, foi realizado um estudo que essa tempestade tinha cerca de 48 mil quilômetros quadrados. Em 1979, já foi feito outro estudo de que essa tempestade chegou em 23 mil quilômetros quadrados, ou seja, ela reduziu bastante, tá bom? Apesar de Júpiter ser formado por muito gás, né, principalmente hélio e hidrogênio, Júpiter também acredita-se que ele tem um núcleo rochoso. Quem mais também tem um núcleo rochoso é Saturno. Então, Saturno também tem esse núcleo rochoso, mas ele também é formado aí por hélio e hidrogênio, tá bom? Saturno ele é conhecido pelos seus anéis, né? Então, Saturno tem anéis bem grandes. Acredita-se que esses anéis sejam feitos de gelo, tá? Ele possui um satélite muito conhecido, né? Chamado de Titã. Então, é bem conhecido também esse satélite de Saturno. O dia lá dura cerca de 10 horas e 7 minutos. Sobre Júpiter, que eu esqueci de falar. O dia em Júpiter também dura 10 horas. E o ano de Júpiter dura cerca de 4.333 dias. Já Saturno, o dia dura cerca de 10 horas e 7 minutos. E o ano, 29 anos. Professora, como assim? Para Saturno fazer a volta ali em torno do Sol, dura cerca de 29 anos, né? Então, Júpiter nós já vimos também que é o planeta mais rápido, tá? Que ele, além de girar assim, apesar dele estar bem distante ao Sol, né? Ele até que faz uma volta ali em torno do Sol bem rápida. Já Saturno dura 29 anos para conseguir fazer essa volta aí em torno do Sol. Mas é claro que a órbita, né, de Saturno é muito maior do que a órbita de Júpiter, tá bom? Mas Júpiter ele consegue girar em torno de si mesmo em 10 horas. Urano. O dia em Urano leva cerca de 17 horas, né, para ele dar a volta em torno de si mesmo. E leva cerca de 84 anos para ele dar a volta em torno do Sol. Urano também vai possuir anéis, tá? Urano vai possuir cerca de 27 satélites. E Urano, ele vai ter no seu planeta, né, gases como hélio, hidrogênio e principalmente o metano. E o metano dá a coloração azul. Por isso que fala que o Urano é o planeta azul. A temperatura média de Urano é menos 218 graus Celsius. E para finalizar, Netuno. Netuno, o dia dele dura cerca de 16 horas. E o ano, ou seja, o tempo que ele leva para poder dar a volta em torno do Sol, leva cerca de 165 anos terrestres, tá? Netuno, ele vai possuir também o gás hélio em sua composição, tá? Também é um planeta gasoso. Possui cerca de 13 satélites naturais, o mais conhecido é chamado de Tritão, e possui cerca ali também de 6 anéis. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram? Tem muita curiosidade, esse assunto é muito legal, dá uma pesquisada. Eu vou trazer para vocês também, para quem gosta de rede social, Instagram, TikTok, eu vou trazer para vocês também alguns canais que são bem legais, que falam também sobre o sistema solar. Então, até a próxima!